Olá, pessoal do oitavo ano. Estou aqui essa semana para fazer a correção das atividades da semana passada, né? Espero que vocês entendam. Vocês gostaram? A maioria entregou. Parabéns. Então, nós temos a primeira atividade que está no caderno do aluno de vocês, no volume 2, né? Na página 65. A atividade é 1.3. A seguir, temos outra sequência. Bom, esse daqui era... Antes tinha uma sequência no caderninho de vocês, certo? E aqui nós temos outra, certo? Era para vocês fazerem só essa segunda, essa terceira, aliás. O que nós temos aqui, gente? Nós temos a ordem da figura, a ordem da sequência, aliás, né? Aqui nós temos a primeira, segunda, terceira e assim por diante, até a oitava, certo? E o número, né? O primeiro número dessa sequência é o 4, depois o 8, o 12, 16, 20, 24, 28, 32. E ela é uma sequência infinita, porque esses sinaizinhos aqui, olha, esses 3 pontinhos de reticências, quer dizer que ela é infinita, ela não termina. O que a gente pode observar? Que é uma sequência que aumenta de 4 em 4. Perceberam? Ó, do 4 foi para 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 28, mais, aliás, 24, mais 4, 28, mais 4, 32. Qual seria o próximo termo? O nono. Eu somaria o quê? O 32 mais 4, e eu teria 36, certo? E assim por diante, infinitos termos, certo? Seria, no caso, a nona ordem, né? Vamos ver o que pedia. Qual é a regra de formação dessa sequência? A sequência da tabela acima representa os múltiplos de 4. Opa, saiu meio tortinho aqui, desculpa, gente. Essa regra pode ser representada pela expressão 4n, né? Onde eu tenho o quê? Ó, no primeiro termo aqui, ó, eu vou representar por 4n, certo? 4n. No lugar do n, eu vou colocar o quê? O 1. Então, eu tenho 4 que multiplica 1, que é igual a 4. O quinto, será que esse 4n dá para o quinto termo também? Para a quinta ordem? Vamos ver. 4, usando 4n, olha. 4 vezes o 5 no lugar do n, nós temos o quê? 20. Então, serve também para o quinto termo. Ou seja, esta aqui é a expressão algébrica dessa sequência que vocês estão vendo aqui em cima. 4n é a expressão algébrica dessa sequência que vocês estão vendo em cima, certo? Onde n é a posição do número na sequência dada. Se eu quiser, por exemplo, a décima ordem, né? O que eu tenho que fazer? 4 vezes 10, que é igual a quanto? A 40. Nossa, ficou bem feio aqui o meu 40. Difícil escrever aqui no PowerPoint. Mas é isso. O 4n é a expressão algébrica que determina qualquer ordem, qualquer termo da sequência que vocês acabaram de ver, tá? Estou explicando isso daqui porque isso vai ser importante já num próximo exercício que eu vou dar para vocês, tá? O que é importante vocês observarem aqui? Que a sequência da tabela acima representa os múltiplos de 4. Próxima atividade, da página 66, é a 2.2. Agora que você estudou a diferença entre a sequência recursiva e não recursiva, observe as sequências de figura a seguir e responda as questões.
Esqueci de comentar na questão anterior que ela é uma sequência recursiva, certo? Porque o termo seguinte depende do termo anterior. Eu tenho que somar 4 sempre ao termo anterior para obter o seguinte. Então, nós temos aqui a figura 1, a figura 2, 3 e a figura 4, certo? Na questão A, pergunta: quantos quadradinhos tem em cada uma das figuras da sequência apresentada? Moleza, né, gente? Olha, figura 1 tem 1 quadradinho, a figura 2 tem 4 quadradinhos, a figura 3 tem 9, a figura 4 tem 16. Essa sequência aqui de números de quadradinhos, lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa para vocês? Lembram dos números quadrados perfeitos? Lembram? Então, olha só que bacana. Isso daqui, ó, são os 4 primeiros números quadrados perfeitos. E o que temos aqui? Quadrados perfeitos. Bom, a resposta da questão da letra A é essa daqui, tá, gente? Olha, figura 1. Alguns fizeram em tabela para mim, outros fizeram só colocaram os números quadradinhos separado por vírgula, mas está valendo. Agora, a próxima, né? A B, tá na mesma página. A B pergunta o quê? Quantos quadrados terá a figura 5 e a figura 6? Gente, vocês perceberam que na figura 1, né? Nós tínhamos, ela é a posição 1. 1 ao quadrado igual a 1, um quadrado perfeito. Na figura 2, nós temos, ó, figura 2, o N no caso seria 2, a ordem da figura. Nós temos o quê? 2 ao quadrado, que é igual a 4 quadradinhos, certo? Quadrado perfeito. Na figura 3, olha só que legal essa regularidade, ó. Nós temos o 3, né, ao quadrado, que é igual a 9 quadradinhos. Na figura 4, nós temos o quê? 4 ao quadrado, que é igual a 16. Seguindo essa ideia, nós teremos aqui o quê? A figura 5, que é igual a 5. O que eu tenho que fazer? 5 ao quadrado, que é igual a 25. Depois, na sequência, nós temos a figura 6. Como que eu faço para descobrir? 6 ao quadrado, que é igual a 36 quadradinhos. Podem contar, olha. Aqui tem 5, certo? 5. Aqui também tem 5. 5 vezes 5, 25. Ou seja, 5 ao quadrado, 25. Figura 5, né? Posição 5, né? O quinto termo, é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25 quadradinhos o total. E aqui na figura 6, nós temos 6 quadradinhos por 6 quadradinhos. 6 ao quadrado, que é igual a 36. Então, a resposta da B fica: a figura 5 terá 25 quadrados e a figura 6 terá 36 quadradinhos, certo? Próxima questão. Também está na página 66, a continuação, né? É assim. Diante dos resultados obtidos, o que você pode observar? A sequência dada é formada por números quadrados perfeitos. Olha só. Figura 1, um quadradinho. Figura 2, 4 quadradinhos. Que significa o quê? 2 ao quadrado, 4. Figura 3, posição 3, 3 ao quadrado, 9. 4, quarta figura, né? Posição 4, 4. Nós temos 4 ao quadrado, que é 16. 4 vezes 4. A quinta figura, 25, porque 5 ao quadrado. A sexta figura, 36, 6 ao quadrado. A sétima, 7 ao quadrado, né? Vocês observaram que é o quê? É a sequência dos quadrados perfeitos.
perfeitos. Eu pego a posição da figura e elevo ao quadrado e eu tenho o número de quadradinhos das minhas figuras. Olha só, 8 elevado ao quadrado, eu tenho o quê? 64. 9 ao quadrado, eu tenho 81. 10 ao quadrado, eu tenho 100. E assim por diante. Olha só, se eu quiser saber qual que é o valor da minha 11ª figura, a posição dela seria a 11ª, próxima aqui, eu tenho que elevar 11 ao quadrado. Aí eu obteria o número de quadradinhos da sequência, certo? Aqui está pedindo, olha, escreva a expressão algébrica que representa um número de quadrados da figura n. Concordam comigo que, ó, o A1 é a primeira figura, certo? O A2 é a segunda figura, que é a posição. Eu chamo de A1, A2, A3, vocês já viram isso nas aulas do Centro de Mídias também. O A3 é a terceira, o A4 é a quarta, o A5 é a quinta, o A6, 36, que é 6 ao quadrado, o As infinitos, né? E aí eu chego no meu AN, para encontrar qualquer AN, qualquer figura, quantos quadradinhos tem em qualquer posição de qualquer figura. Olha só. Então, a posição da figura era 1, 2, 3, 4, 5, 6, como vocês podem ver nessa linha aqui, certo? Aí, nós temos a próxima linha, olha, figura 1, 1 ao quadrado. Figura 2, A2, 2 ao quadrado. Figura 3, 3 ao quadrado, para descobrir o número do quadradinho, certo? E assim por diante, eu fiz até a sexta figura, né, que seria, no caso, o nosso A6, a posição A6 seria 6 ao quadrado. Vejam, 6 ao quadrado. E se eu quiser descobrir a n, qualquer posição, eu pego o valor da posição, que eu não sei qual que é, que eu chamo de n, certo? E elevo ele ao quadrado. Então, eu tenho aqui o termo geral, né? Ou a expressão algébrica da minha sequência de quadrados perfeitos. Se eu quiser descobrir, por exemplo, a minha figura que está na posição 11, como eu já havia falado para vocês, o que eu tenho que fazer? Fazer 11 ao quadrado. E aí eu tenho 121 quadradinhos nessa figura que está na posição 11ª. E se eu quiser saber a minha figura que está na posição 12, eu substituo o n por 12 e faço ele ao quadrado. Então, eu tenho 144, certo? Então, qualquer posição mudada aqui, eu vou pegar a posição, né, que é o meu n, e fazer ele ao quadrado. Então, no caso, essa daqui seria a resposta.